A doença como linguagem da alma. As pernas. Nossas pernas, juntamente com os pés e as articulações do joelho e do tornozelo, formam aquelas unidades funcionais que respondem à pergunta: como vai? Como anda? Ainda que em geral prestemos pouca atenção ao fato, toda a nossa vida descansa sobre as pernas. Responsáveis pelo movimento no espaço, elas mostram como estamos no caminho. A relação das extremidades inferiores com a realidade concreta é simbolizada pelo contato com o chão. Enquanto os braços estão pendurados no ar, as pernas, com os dois pés, estão apoiadas no chão. Elas deixam ver que postura assumimos na vida e como nos colocamos nela, como nos apresentamos e se somos melindrosos, se somos dissimulados e o que representamos, onde deturpamos e o que formamos. O posicionamento é algo central e a maneira como nos posicionamos em relação à vida decide como nos sentimos nela. A postura pessoal mostra se estamos a caminho na vida unicamente sozinhos ou a dois. Os adolescentes que ainda não se firmaram e ainda estão em movimento andam juntos. Assim como os braços, as pernas também tendem a conservar a energia cinética não convertida. Impulsos de fuga bloqueados encarnam-se em tensões, impulsos de luta rejeitados em cãibras, uma postura indolente encarna-se na musculatura correspondente. Há tantos tipos de perna como há de pessoas e pontos de vista. Apesar disso, é possível reconhecer determinados padrões recorrentes. Não é por acaso que falamos de extremidades, já que são elas que nos põem em contato com os extremos da proximidade e da distância. Sua tarefa é sondar os extremos. Pernas macias e musculosas que tendem a manter-se algo afastadas uma da outra devido às massas de músculos que colidem ao caminhar, permitem entrever uma personalidade semelhante. Apesar de toda sua força, a mobilidade espontânea e mudanças bruscas não são seu forte. O andar rígido, robótico, dá forçosamente uma impressão de esforço. A mobilidade fluente e flexível é substituída pela força robusta. Se a isso se soma ainda os maciços pés correspondentes, está pronto o elefante na loja de porcelana. O polo oposto é representado por pernas fracas com uma musculatura muito pouco desenvolvida, que tem problemas para manter seus proprietários sobre os pés e ameaçam ceder a qualquer momento. Com dificuldades para manter-se sobre as próprias pernas e sem pontos de vista firmes, os afetados declaradamente necessitam de apoio. Eles estão caminhando com pernas que precisam de reforço que cuide de sua postura e de seu progresso. De maneira correspondente, eles buscam apoio em toda parte e cortejam aquela confiança que se desenvolve tão mal em sua plataforma de vida. Como compensação, eles frequentemente tentam adquirir consistência ao menos em cima, acentuando especialmente os músculos do braço ou o cérebro. Pernas de arame são igualmente finas, mas de forma alguma fracas. Elas se destacam pela mobilidade intensa, espontânea, que pode chegar à inquietude nervosa. Sempre caminhando, elas têm problemas para chegar e para ficar. Tais pernas são consideradas atraentes, pois são rijas e esbeltas, além de ágeis e nervosas. A instabilidade oculta-se discretamente por trás da elegante mobilidade atarefada. As de arame opõem-se às pernas maciças e subdesenvolvidas, cujos proprietários chamam a atenção pelo andar com o qual se arrastam pela vida. Eles costumam escutar desde pequenos: erga as pernas, ou você ainda vai tropeçar nos próprios pés. Eles frequentemente seguem essas profecias, colocando-se em seu próprio caminho, têm dificuldades em se manter sobre os pés e mais ainda em progredir. A fraqueza de sua postura e de seus pontos de vista mostra-se abaixo, como o lastro que eles arrastam consigo. Pode-se imaginar que seu andar arrastado, que lembra o de alguém que está dormindo, é totalmente inapropriado para ir de encontro à vida. Arrastando-se pelo caminho, falta-lhes muitas vezes a estabilidade e a perseverança necessárias para percorrê-lo.
A articulação do joelho, problemas de menisco. Na articulação do joelho, elaboramos o tema da humildade. Ajoelhar-se e dobrar o joelho são gestos de submissão. Dessa maneira se vai ao encontro dos dignatários religiosos. Antigamente se comparecia assim perante o rei. Chama atenção o fato de que as pessoas modernas tendem menos a dobrar o joelho. Praticamente não há oportunidade para isso fora da Igreja Católica, e mesmo lá vem se processando uma notável transformação. Segundo novos regulamentos, agora se pode ficar em pé em situações nas quais antes se ajoelhava. Em vez de dobrar o joelho humildemente diante do Todo-Poderoso, hoje ele é confrontado. A humildade e a submissão não estão mais muito bem cotadas. O ser humano aprumado e inflexível tornou-se um ideal, cada qual seu próprio rei. Até mesmo trabalhos que antigamente forçavam a ajoelhar-se, tais como tirar o pó e esfregar o chão, hoje em dia estão pelo menos tão mecanizados que essa postura se tornou desnecessária. Portanto, não é de estranhar que os problemas dos joelhos, especialmente na forma de lesões do menisco, tenham adquirido um significado considerável. A base das lesões de menisco é a superexigência. Os dois meniscos, que consistem de cartilagem, permitem que a articulação do joelho, semelhante a uma dobradiça, execute também movimentos giratórios. Quanto à forma, um equivale a uma meia-lua e o outro à lua cheia. Quanto à função, eles correspondem igualmente ao polo feminino. Na lesão respectiva, eles se rasgam, espremidos entre os poderosos ossos da coxa e da perna. A terapia usual assemelha-se a um prolapso de disco, extirpando os tecidos danificados e fracos demais para o esforço exigido. Finalmente, os afetados tentam frequentemente continuar praticando o esforço excessivo sem as almofadas cartilaginosas. O sintoma mostra aos afetados sua arrogância. Eles deveriam reconhecer seus limites e perceber que seu impulso de movimento externo e o rendimento exigido do corpo para isso vão longe demais. Caso eles ignorem os dolorosos sinais de advertência, os temas da modéstia e da humildade, não vividos e empurrados para a sombra, precipitam-se nos joelhos, que para isso estão predestinados. Em vez da humildade espontânea, eles agora vivenciam a modéstia forçada em sua mobilidade limitada e a humilhação das dores. Quem não reduz de livre e espontânea vontade sua exagerada mobilidade externa é levado a fazê-lo pelos meniscos. Trata-se de endireitar-se e admitir sinceramente quais esforços são realmente exigidos. Suspeita-se que justamente os atletas radicais utilizem sua exagerada mobilidade externa como compensação para a imobilidade interna. Em vez de procurar internamente uma certa flexibilidade e esforçar-se para encontrar pontos de vista alternativos, eles giram e viram externamente até que a paciência do destino se esgota e lhes rasga o menisco. Nesse sentido, a lesão do joelho força a uma imobilidade sincera que também corresponde à postura interna. Seria preciso aproveitar o descanso forçado para estar novamente em harmonia. Para ser o maior externamente, também são necessárias mobilidade interna e uma dose de modéstia, que pode aceitar que não se deixa forçar a fazer aquilo que não está dentro dos limites das próprias possibilidades ou tarefas. Quando se pesquisa a incidência de acidentes diretos no esporte, por exemplo, encontra-se uma situação onde a imobilidade espiritual precisa ser compensada por torções corporais exageradas. Caso o jogador de futebol, com a cabeça pensante que tem acima, tivesse se posicionado mais habilmente em relação à bola ou ao adversário, não precisaria se torcer tanto. Além disso, na maioria das vezes, trata-se de situações em que os afetados jogavam internamente com um sentimento tenso a ponto de se romper. As lesões jamais são provocadas por torções conscientes executadas com o prazer do movimento. Para isso, é necessário ter também a cabeça um pouco torcida. Perguntas.
Que papel desempenha a modéstia em minha vida? Eu me curvo quando necessário ou deixo que o destino me curve? Há alguma pessoa ou algum tema que exige humildade de mim? Tento desembaraçar-me quando estou sobrecarregado? Tendo a curvar-me fisicamente para isso? Onde sou extremado e somente me deixo forçar a ajoelhar-me por uma força superior? Onde, juntamente com a alegria que sinto em torcer-me externamente, poderia adquirir flexibilidade interna? O prazer que sinto no movimento externo flui a partir do repouso ou nasce da ambição e da inquietude? Para onde me volta o destino? Para onde meu olhar deve se dirigir? A panturrilha e suas cãibras. Elas são a base de belas pernas que se destacam por um saudável equilíbrio na musculatura, que dão à perna e a toda a pessoa energia e elasticidade. Quando alguém está saltando ou prestes a saltar, isso se mostra na panturrilha. Em seu vigor está o segredo para dar o salto certo. Quando não se consegue e se perde a oportunidade, são frequentemente as panturrilhas que demonstram a sobrecarga não admitida. Elas podem ser consideradas o tesouro de nossas tensões emocionais e, de maneira correspondente a isso, permanecem ocultas e protegidas por trás das canelas. Estas encanam as pernas e, consequentemente, os movimentos, estabelecem critérios e têm a ver com a capacidade de aguentar. Quando se leva uma canelada, se é freado momentaneamente em seu progresso. Os jogadores de futebol e de hóquei no gelo, para as quais a capacidade de se impor e a resistência são decisivas, protegem essas regiões fortes e ao mesmo tempo sensíveis com caneleiras. Como as canelas caminham à frente na vida, elas em geral são também as que mais apanham. Marcas roxas e dores nervosas documentam o quanto elas são sensíveis e rancorosas. As macias panturrilhas também o são, mas de outra maneira. O que se pode concluir a partir dos sonhos durante um surto de cãibras noturnas na panturrilha pode ser facilmente reconhecido nas cãibras nas panturrilhas que surgem nos jogadores de futebol quando sofrem um estiramento. Os estiramentos ocorrem somente com os futebolistas decididos, dos quais depende o avanço do time. Quando a tensão emocional acumulada relacionada à ascensão e ao avanço aproxima-se de seu ponto culminante, as cãibras na panturrilha mostram a carga emocional do indivíduo. Naturalmente, o esforço físico também se faz notar especialmente. Entretanto, em relação a isso, chama a atenção o fato de que o mesmo jogador, em geral, aguenta tais provas de sobrecarga durante os treinamentos sem problemas e sem cãibras nas panturrilhas. Os corredores de maratona, que suportam um desgaste físico ainda maior, praticamente não têm cãibras nas panturrilhas. A razão poderia estar na carga emocional substancialmente menor, sendo que nesses longos percursos praticamente não há decisões tensas a serem tomadas. Cãibras noturnas nas panturrilhas revelam que a tensão emocional acumulada ao longo do dia é tão considerável que não pode ser confrontada de maneira suficientemente consciente durante a elaboração noturna. Ela então mergulha no corpo, mesmo sob a proteção da noite, e se faz notar na musculatura hipertensa da panturrilha. As medidas de primeiros socorros usuais, que têm por objetivo relaxar a musculatura endurecida, trabalham homeopaticamente. A perna, sob forte pressão, é apoiada contra um suporte resistente. Desta tensão intencional, que empurra a situação de hipertensão para a consciência, resulta a solução, o relaxamento da cãibra. As desesperadas tentativas de saltar dos afetados têm efeito semelhante. O sintoma os tira da luta física e os força a uma tensão consciente. Esse momento de consciência pode ser suficiente para deixar clara a luta corporal que está sendo travada e permitir reconhecer qual tensão emocional e qual ambição se esconde por trás dela. Trata-se de se apoiar de corpo e alma e conscientemente na ameaça emocional, pois quando a consciência abandona a luta, o corpo por si só não tem a menor chance.
Ele então mostra a exigência excessiva na cãibra, a caricatura da luta. Mas caso o desafio seja retomado conscientemente, o corpo é aliviado da tarefa de apoiar-se substitutivamente contra algo que de qualquer forma não pode ser detido por meios puramente físicos. A hipertensão física cede com esse passo da consciência e o ritual que é executado simultaneamente. Pode-se então voltar a jogar ou a dormir, ou seja, a sonhar. Quando a luta é travada de maneira conscientemente emocional, o corpo também pode continuar lutando. A cãibra física da panturrilha, portanto, sempre traz também uma dose de resignação e de renúncia. Os afetados sinalizam que foram postos fora de combate, ou seja, estão incapacitados para a luta. O que eles não admitem fisicamente torna-se claro no corpo. Perguntas. Que exaltação emocional não admitida poderia ter se acumulado em minhas panturrilhas? Até que ponto a luta emocional que se encarna na cãibra faz falta em minha vida? Contra o que me apoio em sentido figurado quando encosto minha perna em convulsões contra um suporte? Onde deveria esforçar-me de maneira mais consciente para aguentar uma luta com forte carga emocional? O que está em jogo para mim no momento e como lido com isso emocionalmente? Onde quero pular fora e desistir sem admiti-lo? Rompimento do tendão de Aquiles. A compacta musculatura da panturrilha liga-se ao calcanhar por meio do tendão de Aquiles. Quando esta corda arrebenta, a pessoa não dá mais nenhum passo e também nenhum pulo. Há diversas razões para que o calcanhar se transformasse em calcanhar de Aquiles, e assim, no ponto fraco do ser humano. É neste local que Eva é ameaçada de ser atacada pela serpente ao ser expulsa do paraíso. Neste ponto fraco, a serpente, prolongamento do braço do demônio, símbolo da dualidade e da divisão, se insinuará para ela. O mito que aponta o calcanhar como sendo uma área especialmente ameaçada se remete a Aquiles, o herói da guerra de Troia. Sua mãe queria impedir que qualquer coisa neste mundo acontecesse a seu amado filho, e por essa razão mergulhou-o no rio do mundo dos mortos, o Estige, cujas águas concediam a imortalidade. Mas ela precisava segurá-lo por algum lugar para que ele não afundasse completamente. Como ela escolheu os calcanhares, estes ficaram sendo o único lugar vulnerável de Aquiles. Foi aí que a flecha de Heitor o atingiu, provocando-lhe a morte quando ainda era jovem. Finalmente, o calcanhar é também aquele lugar que nos une mais intensamente com a Mãe Terra, que concreta e simbolicamente representa a polaridade, o mundo feminino dos opostos. O mundo da dualidade, como polo oposto da unidade paradisíaca, é o lugar da mortalidade e de todo sofrimento. O calcanhar, como ponto de união com a polaridade em Eva, Aquiles e o resto da humanidade, é com isso a porta de entrada para todas as iniquidades possíveis. A infelicidade como expressão da polaridade e polo oposto da felicidade na unidade, gosta especialmente de penetrar na vida por aqui. O tendão de Aquiles, que se insere nesse lugar tão especial, é nosso tendão mais maciço e forte, e é preciso tensionar o arco de forma extrema para que ele se rompa. Nas situações correspondentes, uma pessoa deixa de calcular suas possibilidades e tensiona e rompe seus tendões. Ele literalmente se rompe em pedaços. Arrebentar-se por uma obrigação significa arriscar tudo, e também mais do que o necessário, por ela. É essa situação que coloca em jogo o ponto fraco dos homens. Através do rompimento do tendão, os afetados são abruptamente levados de volta ao chão dos fatos. O calcanhar de Aquiles, que não mais se ergue, deixa claro que se é somente um ser humano e que, estando em todo caso na polaridade, não se está adaptado para o sobrenatural. A arrogância de equiparar-se ao sobrenatural é pecado, sendo que na antiguidade era inclusive o único. Ele se torna explícito no pecado original, quando a serpente leva Eva a colher da árvore do conhecimento do bem e do mal para tornar-se igual a Deus.
Tal conhecimento está reservado a Deus, e quando Eva se torna culpada da arrogância, ele a persegue com a polaridade, dizendo à serpente: semearei a discórdia entre você e a mulher. Você olhará para seus calcanhares. Essa relação se explicita em um plano mais banal nos ferimentos esportivos do tendão de Aquiles. Trata-se sempre de esforços máximos que exigem demasiado do corpo e tensionam ao extremo os seus tendões mais fortes. Quando o tendão de Aquiles cede, ele mostra que o recorde que se tinha em vista está fora do alcance. É conhecido o fato de que é sempre o mais inteligente que cede. O corpo frequentemente tende a desempenhar esse papel ingrato em relação à ambiciosa razão, que mete tantas coisas pouco realistas na cabeça. Isso se tornou especialmente nítido com alguns atletas ligeiros durante os controles de doping. Montanhas de músculos erguidas à base de hormônios desenvolviam uma força que, exigindo demais dos tendões hipertensionados, fazia com que se rompessem um atrás do outro. Quando o sistema de segurança da consciência vem abaixo sem que os afetados o notem, cabe ao corpo parar a louca viagem da ambição. Providencia-se, então, uma pausa para a meditação e também as possibilidades de movimento que não foram empregadas em relação a isso, as do pensamento, continuam sendo as melhores. Em vez de espernear fisicamente e tentar conseguir algo incrível, repentinamente é hora de deixar os pensamentos vaguearem. O organismo deixa claro o quanto um intervalo é necessário. A ligação dos atos de força emocionais com a estrutura interna, simbolizada pelos ossos, é muito fraca. Os afetados estão em um caminho que, na verdade, não combina com eles. O corpo diz que isso precisa parar e procura justamente pelos primeiros socorros, parando abruptamente o projeto de ambição empreendido. Ele não quer ter mais nada a ver com tais saltos e deixa que a ligação se rompa. Ou a força e os elementos cinéticos são fortes demais para essa corda, ou a corda é demasiado fraca para tanta força. A lição a ser aprendida supõe trocar os polos do conceito mantido até então, dar descanso ao corpo e ultrapassar animicamente o lugar onde se está e aquilo pelo qual se esforça por alcançar. Objetivos sobre-humanos exigem esforços sobre-humanos e, com isso, muitas ligações importantes podem romper-se em pedaços. É preciso reconhecer quais ligações levam à infelicidade e devem ser abandonadas. É evidente que algumas se tornaram demasiado obrigatórias e deveriam ser cortadas. Quando a pessoa se liga muito fortemente a objetivos ambiciosos que estão muito acima das próprias possibilidades, a ligação com o mundo polar se rompe. Caso contrário, se perderia o chão sob os pés e se correria o perigo de decolar. É o rompimento por meio do corpo que a traz de volta ao chão dos fatos. Perguntas. Onde excedo minhas possibilidades? Pelo que me arrebento? Onde me deixei apanhar e amarrar por sonhos de voo demasiadamente alto? Que obrigações em minha vida é preciso cortar? Onde preciso me soltar? Onde preciso reencontrar o chão? Onde minha ambição se transformou em cilada? O que eu faço quando todas as cordas se rompem?